Fala galerinha, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje muita gente tem dúvida aí, também vejo muita confusão nesse assunto que são os push notifications, tá? Então vamos desmistificar algumas coisas aqui. O push notification, como ele é enviado? Então, é gerado um token único daquele dispositivo que é armazenado num servidor e depois dispara a mensagem, tá bom? Só que quem gera no Android esse token é o Firebase. O Firebase é o único que gera? Sim, no Android sim. Na Apple já funciona como APN, então tem como você fazer servidor. E no Android, por quê? Android é da Google, Firebase é da Google. Então você vai precisar do Firebase, não importa qual serviço você utilize de push notification. Então o pessoal usa Expo, usa OneSignal ou usa diretamente o Firebase, mas sempre vai precisar do Firebase porque precisa gerar o token, tá bom? E depois a gente dispara pelo FCM mesmo do Firebase. Ok? Bom, tem muita coisa também que eu vejo que é: se está utilizando o Supabase, é obrigatório utilizar um OneSignal. E isso é uma confusão gigante. Acredito que porque tem muito tutorial de Supabase com OneSignal, isso acaba ficando meio regra aí na cabeça da galera. E não é. Então vamos ver primeiro o que é o OneSignal. Então estamos aqui na página dele. Ele é não só um disparador de push notifications, ele também dispara web, e-mail, in-app mensagem, SMS. Então ele também tem uma gama de segmentação de usuário, de jornada, de você fazer teste A, B. Então ele é uma ferramenta ali completa de gerenciamento, de marketing que pode utilizar. Ah, mas eu não vou utilizar nada disso. Então você não precisa do OneSignal. Não é obrigatório, pessoal. Utilizou o Supabase, tem que utilizar o OneSignal, tá bom? Então isso desmistificado. Voltando aqui para o Flutterflow. Você precisa ter o Firebase, como já foi falado. E conecte o Firebase. Então o meu está conectado aqui. Por quê? Porque ele gera todo o SDK, toda a configuração ele já gera ali, então conecta no Flutterflow. Quando você conecta, ele já gera, ok? Outro ponto que é, por que no Flutterflow só funciona notificação com Firebase? Então, no Flutterflow, quando eles desenharam todo o fluxo de notificação deles, toda a integração de notificação deles, só tinha o Firebase, só existia o Firebase aqui dentro do Flutterflow. Não tinha integração nativa com o Supabase. Então, por isso, eles fizeram de algumas formas que hoje não dá para adaptar para o Supabase. Eles teriam que refazer toda essa forma que eles já fazem. Por quê? Quando eu conecto um Firebase e eu vou aqui no Notifications, Push Notifications, e dou um Enable, mesmo que eu dou um Deploy, ele vai reclamar aqui que eu não vou ter o Auth. Então ele depende aqui no Flutterflow do Push Notifications, ele depende também do Auth do Firebase. Então eu preciso estar utilizando a autenticação lá no Firebase para poder utilizar o Push Notification aqui nativo do Flutterflow como ele me entrega. Por quê? Porque se a gente ver aqui, habilitar, ele vai pedir para dar um deploy. O que é esse deploy? Esse deploy são duas Cloud Functions que ele sobe lá no servidor, lá no seu servidor lá do Google Cloud, que é basicamente esse código aqui. Que é o que? O usuário, quando se cadastrar e der a permissão de notificação, ele vai criar lá uma subcoleção nesse usuário de push notifications. Vai gerar o FCM token e vai guardar lá. Tem diversas coisas aqui que são a integração, de como funciona o disparo, etc.
Mas então é por isso que não daria para não utilizar o auth, porque a Cloud Function que o Flutterflow utiliza é a partir do cadastro do usuário lá no auth do Firebase, tá? Beleza, pessoal? Entendido isso, vamos mais pro finalmente aqui, que é no título do vídeo tem, que é Push Notifications com qualquer banco de dados, tá? Da forma que eu estou utilizando aqui, eu nem estou utilizando nenhum banco de dados. E tem diversas formas de fazer esse disparo de push notification, tá? Eu vou mostrar uma forma, mas tem várias. Não se prenda, pessoal, a tutoriais. Viu um tutorial? Não, tem que ser exatamente igual daquela forma, senão não funciona. Não. Pensa como é que é a mecânica, como é que é a lógica e adapta para o que você necessita, tá? Bom, falado todos os conceitos, vamos lá para o que é necessário para disparar o push notification. Primeira coisa, eu vou fazer aqui pelo N8N. Então eu tenho o meu fluxo pronto, tá? O que eu vou precisar? Só de um HTTP request. Nesse HTTP request, eu vou chamar SURL, então fcm.googleapps.com. V1 Project, o nome do meu projeto, messages.send, tá? 2.send. Eu vou deixar aqui na descrição também, tá? E a autenticação do Google tem que ser o ALF2, tá? Então você vai ter que conectar uma conta sua. Então, você vai preencher. Ele vai te dar aqui a URL que você vai configurar, que a gente já vai ver. Aqui você deixa Authorization Code. Aqui você vai colocar accounts.google.com/o/alf2/alf. E no de baixo, /token. Mesma coisa de cima, só que ao invés de alf token. O Client ID e o Client Secret, que a gente já vai ver. O escopo vai ser googleapis.com/alf/firebase.message. Aqui pode deixar access type igual offline, ele já vai estar como placeholder, você pode deixar igual. E aqui é o Authentication Reader como já está. Ele vai aparecer um botãozinho para conectar, tá bom? O meu já está conectado aqui. Só que antes disso a gente tem que ir lá no Google Cloud. Então a gente vai vir aqui no Google Cloud. Você vai digitar credenciais no seu Google Cloud. Então, entrou em credenciais, vai cair nessa tela. Primeira coisa, se você nunca configurou nenhuma integração com o seu Google Cloud, você precisa configurar uma tela de permissão OAuth, tá? Então, tá entrando aqui, a minha já está publicada, mas vou mostrar aqui em editar. Vai aparecer mais ou menos isso daqui quando vocês fizerem a primeira vez. Então o nome do app, um e-mail de contato, domínio, nada disso precisa preencher, e o domínio autorizado. Nesse caso eu coloquei o meu domínio, é bom colocar, tá bom? Mais um e-mail, salve e continua. Beleza? Depois ele vai aparecer um botão aqui para publicar, você publica. Ok? Depois disso, o que a gente vai precisar criar? Vai precisar criar uma credencial. Então nós vamos criar credenciais, ID do cliente off, tá? Que é esse aqui, no caso N8N. Então se a gente ver, ele vai me dar o ID do cliente, que a gente vai colocar lá, e a chave secreta, tá? Na URL de callback, a gente coloca aquela URL que o N8N entregou pra gente, ok? Bom, só isso está configurado. Então, se a gente ver, de callback, o ID do cliente lá e o client secret. Aí depois ele vai aparecer um botãozinho aqui para conectar, vai abrir aquela janelinha do Google, você conecta a sua conta e vai aparecer conectado. Ok? Então, tudo conectado, a gente vai precisar desse JSON aqui, que também eu vou deixar na descrição. Que é o message, que a gente vai enviar o token do usuário.
e a notificação em si, o título e o corpo. Em data é para coisas mais do payload, se você quer armazenar alguma coisa que não é visível, mas que seu aplicativo vai precisar ler. Por exemplo, um, um ID de uma página, porque quando ele clicar na notificação vai para essa página tem um ID que é necessário, tá? Mas nós não vamos entrar nesse caso. Então, nesse caso, só notificação, título e corpo, ok? Bom, tudo configurado aqui no N8N, eu coloquei um wait também, porque mais pra frente eu vou explicar, porque eu coloquei o wait. Então vamos pro Flutterflow. Flutterflow, uma caixinha de título, mensagem enviar, ok? Mas a primeira coisa é o código aqui que a gente tem que pegar o FCM, o token do usuário. Então tem aqui um get FCM. É um código bem simples, tá, pessoal? Então é get FCM. Vai primeiro precisar importar o Firebase Message, um get FCM. Esse código eu vou deixar lá no GitHub e o token e vai retornar o token, tá? Só isso. O resto aqui é tudo debug. Essas linhas, tudo aqui não precisaria. É pegar o token, retornar o token. Também na dependência vai precisar colocar, tá? O Firebase Message. Ok? Voltando para nossa tela, então, logo na primeira ação, eu solicito a permissão de notificação. Se o usuário não der permissão de notificação, não vai ser gerado o token, tá? Então, gero o token e armazeno numa variável da minha página, FCM, ok? Uma coisa importante, pessoal. Um token de um usuário gerado em um aplicativo não serve para outro aplicativo. Então o Firebase consegue identificar qual aplicativo gerou o token, tá? Então cada aplicativo vai ter seus tokens diferentes de usuários, mesmo que sejam o mesmo usuário, os tokens serão diferentes, tá bom? E a cada vez que o usuário desinstalar e instalar novamente o aplicativo, vai gerar um novo token. Ou se ele excluir os dados, vai gerar um novo token. Então, vira e mexe, gera. Então é importante você fazer uma boa lógica para você gravar aí no seu banco de dados junto ao cadastro dele, mas algo que é atualizável, tá? Porque vai ser atualizado o token. Ok, então minha page state aqui de token, uma string. E aí eu chamo o N8N. Então, meu webhook de body, eu vou mandar o token, dar um formato para ficar bonitinho. Vou mandar o token, o título e a mensagem. Só isso, pessoal, e foi. Então vamos ver funcionando na prática. Eu estou aqui com o emulador pelo teste no Flutterflow, teste mode, não vai funcionar, pessoal, porque não é um dispositivo. Então precisa de um emulador para emular esse token para chegar nele, tá bom? Então, outra coisa importante que é a questão do wait lá é que esses push notification enviado de servidor, ele só vai mostrar para o usuário se o aplicativo estiver ou em segundo plano ou fechado. Se tiver em primeiro plano, não vai chegar a notificação, tá? Então vamos lá. Push YouTube. Então, enviar. Deixa eu fechar aqui. Bom, e chegou aqui, galera. A notificação push YouTube. Clicar, vai abrir nosso aplicativo. Beleza, pessoal? Então, lembrando, não tem só uma forma de fazer, dá para fazer isso por Cloud Functions, que até é mais fácil, que nem precisa da autenticação auth. Dá para fazer de diversas formas. Aí vocês veem aí o que adapta melhor aí pro caso de vocês.
Beleza, pessoal? Se gostaram, deixa o like, compartilha com o amiguinho. Eu sei que muita gente tem dúvida nessa questão de push e também tem outros modos de enviar, como local push, mas esse é o mais seguro de ser direto pelo Firebase e direto do servidor. Tá bom? É isso, galera. Fui!